Bom dia, vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós temos o grande prazer de ouvir a palestra do professor Nilson Roberto de Mello, como escolher o anticoncepcional hormonal combinado mais adequado à minha paciente. Então, professor Nilson dispensa apresentação, professor livre-docente, doutor da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Nilson foi presidente da SOGESP, presidente da FEBRASGO, presidente da FLASOG, que é a Federação Latino-Americana de Ginecologia e Obstetrícia, foi presidente da FLASEG, da Federação FLACIM, de Climatério, Federação Latino-Americana de Climatério, foi presidente da também Latino-Americana de Ginecologia Endócrina, é o atual presidente, foi presidente da SOBRAC, é o atual presidente da SOBRAGE, a Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, que está voltando depois da gestão primeira fora da Bahia, do professor Sebastião de Freitas, agora o professor Nilson também está alavancando a SOBRAGE. E também da Internacional de Osteoporose. Então, o Nilson é conhecido de todos, uma pessoa muito querida por todos e que também tem uma capacidade, uma competência muito grande. Professor Nilson, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela gentileza aí do convite. Acho que esse é um tema bastante importante. Lembrar que o anticoncepcional o anticoncepcional hormonal combinado oral, aqui não é só o oral, talvez seja uma das drogas mais investigadas e estudadas na história dos medicamentos, né? Nós temos 63 anos hoje de pílula anticoncepcional, mas, na verdade, a idealização dela foi em 1956, só que ele entrou como regulador menstrual. O Rock, que era o chefe do Pincus, ele tinha medo era muito católico, ele tinha medo de ser excomungado, né? E aí, 4 anos depois, uma grande feminista, Margaret Thatcher, colocou na cabeça do Pincus e falou: olha, muito mais importante do que qualquer coisa é você permitir o exercício da sexualidade sem o medo do aspecto reprodutivo. Porque o Pincus, ele foi quem idealizou praticamente tudo da reprodução assistida, só que ninguém na história da reprodução assistida fala. Ele que idealizou tudo em coelhas. E aí, quando ele vislumbrou essa possibilidade, ele mudou de área. Da concepção, ele passou para a anticoncepção, tá? Então, o que a gente pretende abordar? Os tópicos a serem abordados: sangramento menstrual prolongado, sangramento irregular ou / spotting, ou manchas, ou qualquer outra terminologia que o valha, a retenção hídrica, a questão da acne, hirsutismo, da dismenorreia, da tensão pré-menstrual e também da tensão disfórica pré-menstrual, que é mais complexa, e a questão do risco de câncer. O primeiro tópico é o sangramento menstrual, né? Prolongado. Então, se a gente observar aqui, a gente verifica que a fecundação ocorre mais ou menos, a ovulação ocorre 14 dias antes da provável menstruação. E se ocorrer a fecundação, essa nidação ela vai ocorrer em torno de 7 dias após a ovulação. Nós temos a nidação com produção de beta-HCG. Se isso não ocorrer, já ocorre uma mensagem ao corpo lúteo de que não houve a fecundação e nós vamos ter a regressão do mesmo, né? Então, a fecundação ocorreria mais ou menos a ovulação aqui. Se não ocorrer, nós vamos ter um período regressivo. Então, o que acontece se o sangramento menstrual prolongado? Nós temos que fazer uma de duas situações. Ou uma situação de que você dá um pouco de estrogênio na fase ainda descamativa para epitelizar mais rápido, ou você fazer alguma coisa aqui para minorar. Então, esse é o princípio de tudo. Então, vamos observar que o primeiro pílula anticoncepcional aqui, combifásica, eu vou dar o nome comercial porque ele continua único, é Gracial.
Então, se a gente observar, o que acontece? Normalmente, nessa época, a quantidade de etinistradiol era de 30 microgramas. Epa, Nilson, mas aqui eu estou observando que nos 7 primeiros dias tem 40 microgramas. E qual era a dose do desogestrel? 150. O que o desogestrel faz? Quem faz a anovulação é o progestagênio, ele que bloqueia o pico do LH. E nós estamos vendo que aqui a dose já é menor, né, por 15 dias, e aqui é menor ainda. Então, significava que eu dou mais estrogênio, com menos progestagênio, para proliferar mais rápido esse endométrio e, portanto, esse sangramento prolongado reduzir. Uma outra situação foi o que aconteceu com Clyra. Desculpe o nome comercial, mas ele é único, nosso país também. Mesma coisa, nós podemos observar, e aqui ainda tem uma peculiaridade. Os 2 primeiros comprimidos não têm o progestagênio. O que o progestagênio faz? Ele leva o endométrio secretor e pode levar à diminuição da proliferação. Então, por que esses 3 miligramas? Sendo que a dose normal do valerato é 2 miligramas. Lembrar que 2 miligramas do valerato equivale a 1,5 miligrama do 17-beta-estradiol. Ele é 25% menor, né? Então, é para proliferar mais rápido. Depois acrescenta uma dose de enogeste um pouco menor e mantém essa dose aqui. Perfeito. E aqui aumenta 3 miligramas. E observar que, ao final, nós temos mais 2 dias um pouco de estrogênio. Tá? Esse um pouquinho mais é para tentar dar estabilidade endometrial, coisa que se fala pouco porque o valerato e o 17-beta, eles não são bons estabilizadores endometriais. É por isso que demorou muito tempo de sair uma pílula com estrogênio natural, porque ela foi tentada na década de 80. Em 1986, em Sorrento, apresentaram as pílulas bifásicas de valerato de estradiol, porque era da Schering, que hoje é Bayer, que é uma molécula deles, com 1 e 2 miligramas, associado a ciproterona, 1 e 2 miligramas, e associado a noritesterona. E por que não foi adiante? Porque não tinha estabilidade. O endométrio causava muito sangramento irregular. Então, aqui, essa é a verdade. Então, são os truques que a gente faz para diminuir aquele sangramento prolongado. A outra situação, então, é aqui. Se eu projetar aqui, eu gostei desse truque, viu? Olha aqui. Tá? Não, já passei aqui, né? Quando você clicar, é que vai mostrar. Clica, dá uma clicada. Não, ali na tela. Clica no aqui. zoom. Isso. Aí, seleciona a área na tela e clica. Aí. Tá. Obrigado. Eu gostei desse truque. A gente aprende cada dia, viu, Podgay? E aqui, para mostrar isso, né? Tentando reduzir. O próximo tópico Opa, agora eu zoom de novo para voltar, perdão. Tá. Aprendizado do meu talento, né? Isso é gostoso, né? O presencial tem tudo isso, né? No online não tem. Sangramento irregular ou barra spot. Então, vamos ver. O que eu estou apresentando aqui? Anel vaginal contraceptivo e sangramento irregular. Veja, os senhores, né, que o sangramento... O anel vaginal ele tem uma peculiaridade muito boa. Ele tem um contato o tempo inteiro, né? Ele tem o etinivinil acetato, que é o EVA, ele não é oco, ele é impregnado mais à superfície. Então, se ele é impregnado, ele é diferente do Silastic, que são os implantes da Eumeco, porque a polimetilsiloxana, que é o Silastic, tem que ser preenchido, né, para ele liberar, que era o antigo Norplant, que não chegou a entrar comercialmente no Brasil. Então, ele tem uma peculiaridade, ele está em contato com a mucosa o tempo inteiro. Então, isso significa que se eu liberar uma dose baixa, perfeito, ele é constante, ele é estável. É por isso que na menopausa, quem tem depressão, o melhor produto, depressão que não seja endógena, são os adesivos, porque ele libera uma quantidade constante e dificulta aquela flutuação hormonal. Então, nós podemos observar que com o anel vaginal é o que dá menos irregularidade de spot, né? Aqui, dando uma média em torno de 4,4%. Podemos observar aqui que nós podemos observar que
no Gestodeno, 60 microgramas com 15 de etinoestradiol, que é a menor dose de etinoestradiol, o que vocês observam? Que a irregularidade, sangramento irregular spot é muito alta, ela chega a 35%. Na média se fala 33%, mas alguns dados mostram até 35%. Quando eu comparo com o anel vaginal, né? Com o anel vaginal é o 15 de etinoestradiol, né? Com o 120 de etonogestrel. Quem que é esse bendito etonogestrel? É o desogestrel ativo, que para ele ser ativo ele tem que fazer a primeira passagem hepática. É por isso que no implante é etonogestrel, por isso que no anel é o etonogestrel, porque ele não vai passar. Olha a diferença, é absurda, absurdamente grande. Então isso ele dá mais estabilidade e dá menos sangramento. Então a paciente que tem sangramento irregular, a melhor forma é o anel vaginal, tá? Desculpa, eu vou falar o nome também, Novaring. Os que têm nomes comerciais eu vou falar. Aliás, os que têm que seja único, né? Para a gente, de repente, não esquecer, porque hoje, cada dia, aparecem novos nomes. E aqui os níveis séricos de etinoestradiol, né? Veja que quando se toma via oral, é o sistema que eu chamo de gangorra. Toma, sobe, desce. Toma, sobe, desce. Toma, sobe, desce, né? Então, ele não dá uma estabilidade tão boa. Por isso que o etinoestradiol, às vezes, é muito bom, né? Porque ele é muito potente endometrialmente, falando. Quando eu vejo o adesivo transdérmico, é uma vez por semana. Aí ele começa a descer, aplica o outro, né? E no anel contraceptivo, ele dá uma estabilidade maior. Por isso que ele é melhor para o sangramento. Essa lâmina é um truque de montagem, que não foi eu quem fiz, né? Quem fez foi o... Lógico, ele trabalhava na Organon na época e ele fez essa montagem. Aqui ele pegou as taxas de sangramento com o anel vaginal, que é o Novaring, pegou as taxas de sangramento com o... aqui está trocado, viu? Aqui é o de 30 microgramas de etinoestradiol, o de 20 e o de 15, que é o que dá maior irregularidade. Portanto, por isso que o de 15 não foi muito à frente. Então, ele mostrando, gente, olha, se dá, todos os anticoncepcionais, mesmo por outras vias, podem levar ao sangramento irregular, qual é o ideal? O ideal, não tem dúvida, é o Novaring, tá? Então, isso é uma dica para a gente fazer. E a questão da retenção hídrica? Essa lâmina também acho que é a mais mostrada em todos os congressos em quem faz ginecologia endócrina, anticoncepção ou qualquer área correlata. Estradiol só se liga com o receptor dele mesmo. Aldosterona, idem. Cortisol, idem. Testosterona já se liga com 3. O receptor de estrogênio, o de androgênio e da progesterona. Já o progestagênio, ele pode ligar com todos. Então, quem diferencia um anticoncepcional não é o estrogênio, gente. Agora, a gente pode falar que o estrogênio também diferencia, porque nós temos estrogênio, valerato de estradiol, que é praticamente o 17-beta, vai entrar o estetrol, que já existe, né, em outros países, e o etinoestradiol, né? Mas o progestagênio é que diferencia. Ele pode ter ação estrogênica, androgênica, progestacional, glicocorticoideia e mineralocorticoideia. E aqui para mostrar aos senhores que para entrar um progestagênio, para entrar no anticoncepcional, ele tem que ter uma grande atividade antigonadotrófica, ou seja, de bloquear a gonadotrofina, né? Principalmente o progestagênio em relação ao LH, né? Então, nós podemos observar que temos para tudo. E talvez melhor do que isso é por essa lâmina, que é a mais colocada também, né? Progestagênio com efeito glicocorticoide parcial. O melhor é a medroxiprogesterona, mas tem o megestat. Efeito estrogênico parcial, a noritisterona. Quando nós damos um primolutinor, ou o Norestim, até 4% se forma estrogênio. Então, por isso que ele é bom também para o osso, né? Efeitos antiestrogênicos parciais levam norgestrel. Então, o levonorgestrel tem uma ação antiestrogênica. Esse talvez seja um dos mecanismos que se fala pouco, né? De que ele talvez possa ter menor risco trombogênico. Mas aí entra numa outra seara, que entra SHBG, uma série de outras coisas. Não quero entrar aí porque não faz parte dessa aula. Efeitos antiandrogênicos parciais. Molécula número 1, ciproterona. Mas temos a clormadinona e temos a drospirenona.
Também é colocado o dinogeste, mas ele é bem menos. Efeitos androgênicos parciais, as duas moléculas maiores, noritestosterona e levonorgestrel. É por isso que nos adesivos de reposição hormonal precisa ter um progestagênio androgênico. Porque o que não é ação androgênica, como eu vejo formulado progesterona para aplicar na pele, não vai passar pela pele. Tem que ter uma ação. E aí acontecem os cânceres de endométrio, como a gente tem visto. Eu, pelo menos, tenho 2 relatos de consultório dessa forma, infelizmente. Triste falar isso. E efeito antimelacorticoide parcial, drospirenona. Então, vamos lá ver o que acontece. O efeito da drospirenona no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o estrogênio ele vai estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, que vai causar retenção de sódio e água através do efeito da aldosterona nos rins, né, vai levar a isso. A espironolactona, a progesterona parcialmente, e a drospirenona e mais, né, e a espironolactona seguramente maior, ele é um antagonista da aldosterona, né? Então, com isso, ele vai prevenir a retenção de sal e água por bloqueio nos respectivos receptores renais. Portanto, vai eliminar mais líquido. Então, quem tem tendência à retenção líquida, principalmente no pré-menstruo, a pílula de drospirenona seria o ideal. E a drospirenona, ao contrário de outros progestagênios sintéticos, ela mimetiza a progesterona em relação a isso, só que ela tem um poder maior, né? Como um antagonista da aldosterona, levando a um bloqueio da mesma, levando a excreção de sódio e prevenção sódio e água, e levando a prevenção da retenção hídrica. E aqui para mostrar mais ou menos a mesma coisa, lembrando que o que acontece é que ele leva a um bloqueio, né? Bloqueio da aldosterona e com isso aumentando a excreção, mais ou menos isso. Acne hirsutismo, né? Aqui eu tirei muitas lâminas, tinha uma sequência grande de lâminas aqui de acne, mas é para mostrar para os senhores que todo folículo piloso tem uma glândula sebácea e uma sudorípara, né? Então, lembrar que a testosterona ligada a SHBG não vai ter atividade, né? Por isso que se faz o cálculo da testosterona livre e entra a questão da SHBG. E aí, o que nós vamos observar? A testosterona, através da 5-alfa-redutase, vai formar dihidrotestosterona, que vai se ligar ao receptor androgênico, ela é mais potente, e vai levar à questão da formação de acne, hirsutismo, né? Então, a inibição da 5-alfa-redutase ela é bastante importante, também a diminuição da excreção dos receptores de androgênio, e a inibição competitiva dos receptores de androgênio. Então, isso é o efeito antiandrogênico. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, que o etinilestradiol ou estrogênio da pílula, pela primeira passagem hepática, o que ele faz? Ele aumenta a SHBG, e aumentando muito a SHBG, diminui o estrogênio livre. Então, eu vou falar uma coisa que sobejamente quase todos sabem, mas é importante que a gente diga. O Speroff, desde as edições da década de 90, ele já falava isso. Toda e qualquer pílula anticoncepcional combinada tendo estrogênio, na época se falava tendo estrogênio, vai aumentar SHBG pela primeira passagem hepática, é por isso que aumenta fatores de coagulação, angiotensinogênio. E, portanto, toda pílula, mesmo que o progestagênio seja androgênico, tem eficácia. Só que tem algumas que têm maior eficácia, que são aquelas que têm a ação antiandrogênica. Então, lembrar, efeito antiandrogênico parcial, a ciproterona, é a molécula número 1. Tanto que na França, ela não é vendida como anticonceptivo, ela é vendida como antiacneico, e não como pílula anticoncepcional. Porque em 95, porque a gente fala muito a partir do Lidegar, né, a partir de 2010, né, da questão trombogênica, mas isso tudo foram feitos 5 estudos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, a preventiva da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, participou, são estudos interessantes, mas com grande casuística, tipo observacionais, e mostraram em 95, 5 estudos ao mesmo tempo, por isso que na Grã-Bretanha eles passaram a dar, né, porque o medicamento era dado pelo Ministério da Saúde, a pílula voltou, que era de desogestrel e gestodeno, que eram os progestagênios da época, eles voltaram à pílula anticoncepcional com levonorgestrel, porque era menos antiandrogênica, tá?
E aqui para mostrar para os senhores que anticoncepcional hormonal combinado oral e tratamento da acne nós podemos observar, quer seja na face, quer seja no pescoço, na região cervical e na região dorsal, ocorre uma diminuição no ciclo 7, uma diminuição importante, que ainda se eleva um pouco mais no ciclo 13. Né? Nesse estudo, foi com clormadinona, mas poderia ser uma drospirenona e mais potente a ciproterona. Tá? Todas elas são. Dismenorreia. Né? A dismenorreia fica bastante tranquilo, né? Porque a dismenorreia primária tem uma prevalência de 20% a 90%, vai depender da intensidade, tem os aspectos socioculturais, né? As alterações da qualidade de vida, a incapacidade laboral e a ausência escolar, que eu acho que é bastante importante. Eu estou me policiando aqui no tempo. Né? E incapacidade laboral e ausência escolar. Então, é muito frequente, às vezes, a mãe trazer a filha e falar, olha, minha filha está com uma dismenorreia intensa. Lembrar que o Odigaia que está aqui pode começar... Eu tive um caso de endometriose no primeiro ano de vida, encaminhada por uma grande endocrinologista dessa instituição. Com pouco tempo, teve endometriose. A maior probabilidade nessa fase, o que é? Tem um lado bom, que ela deve estar ovulando. Né? Porque sem ovulação, em geral, não tem dismenorreia. Né? Então, esse é um lado bom da história, mas a gente não pode esquecer o outro lado, que são as questões de doenças, né, ou enfermidades correlatas que podem acontecer. A fisiopatologia da dismenorreia. Eu vou passar rápido, porque não é o objetivo dessa aula, que fosfolipídios através da fosfolipase A2, o ácido araquidônico através da COX-2, levar à formação da prostaglandina F2-alfa e o tromboxano, que vai se ligar ao seu receptor, vai formar a fosfolipase C, vai aumentar o cálcio intracelular e contração. Quando predomina esse processo, nós temos a dismenorreia. Né? E aqui, por outro lado, nós temos a prostaciclina, que liga ao seu receptor, forma adenilciclase, que, através do AMP cíclico, vai diminuir o cálcio intracelular e dar o relaxamento. E, nesse meio termo, a prostaglandina E2, que liga os receptores do lado de cá e do lado de lá. Lembrar que a COX-2, ela seria um anti-inflamatório ideal, né? Porque evitaria a úlcera gástrica. E lembrar que nos Estados Unidos continua se internando 180 mil pessoas nos Estados Unidos todos os anos por úlcera gástrica perfurada. E o que eu mais acho engraçado é que ninguém fala nada. E, no entanto, na Walgreens, CVS, é OTC, over the counter, você vai lá e pega, e faz propaganda, inclusive, na televisão. E esse não é um COX-2, da perfuração gástrica. No entanto, né, os erros da área médica são incomensuráveis. Fizeram um estudo, né, através do... Vou falar o Vioxx, né, eu até brincava Viu-20, que era com 2x, né, tipo século XX, quis mostrar que o câncer de colo, ele também tem um processo inflamatório. Então, eles estavam dando para mulheres com, em geral, mais de 60 anos, para evitar o pólipo adenomatoso, a atipia e o câncer de cólon. O que mostrou? O óbvio. Mais de 60 anos, o que vai acontecer? Hipertensão, doenças cardiovasculares. Todos nós já sabíamos disso. E aconteceu exatamente isso. E aí vem o processo e proíbe por completo, né, a utilização. No Brasil ainda permite, através de receita carbonada, né? A amarelinha e azul. E, no entanto, o anti-inflamatório, qualquer um vai em qualquer farmácia e compra. Então, são as incongruências, mas não é o objetivo dessa aula, que às vezes eu me empolgo e acabo me derivando, me perdoe. Dismenorreia primária. Isso daqui é da SEGO, da Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia, ele tem um algoritmo bastante interessante. Se não tem desejo de anticoncepção, para dismenorreia anti-inflamatório não hormonal. Se não tem resposta, é confirmar o diagnóstico por laparoscopia. Se tem uma resposta favorável, manter. Se o desejo é de anticoncepção, aí o melhor tratamento é a pílula anticoncepcional hormonal combinada, tá? Ou ela, desculpa, quando eu falar dela, eu estou cometendo um erro grave aqui. Eu estou me referindo aos combinados de uma forma geral. Então, eu estou me
me referindo ao Evra, que é o adesivo, eu estou me referindo ao anel vaginal e também ao injetável mensal. Eu, particularmente, ainda continuo gostando muito, porque ele é com estrogênio natural, né? Ninguém falava isso quase no passado. Então, pílula combinada ou qualquer método combinado, se tem resposta favorável, manter. Se não tem resposta favorável, associar um anti-inflamatório não hormonal, resposta favorável, mantém. Resposta não favorável, confirmar o diagnóstico por laparoscopia. Tá? E aqui para mostrar que quando se dá um progestagênio, ele bloqueia todo e qualquer progestagênio. Embora a literatura ache que para dismenorreia, a clormadinona seja o progestagênio mais aconselhado. Mas é a mesma coisa da questão de acne, né? Todo e qualquer, tá? Então, mais ou menos isso aqui para mostrar que a associação de 30 de etinoestradiol com 2 de clormadinona ela é eficaz, como mostra isso daqui. Da mesma forma que a pílula de drospirenone e de clormadinona, ambas são eficazes. E aqui, se fosse também levonorgestrel, também. A gente esquece muito de falar levonorgestrel, gente. Eu tive levantamento há pouco tempo, é a pílula anticoncepcional mais vendida no mundo. Mais vendida no mundo. Uma das drogas mais estudadas no mundo. Baratinha, no nosso caso aqui, o SUS fornece, e a gente não fala, né? A gente só fala de coisas novas, às vezes bastante caras, e está esquecendo do feijão com arroz, né? Tensão pré-menstrual e tensão difórica pré-menstrual. Então, os sintomas físicos são o inchaço abdominal mais frequente, os fogachos, hein? Pode acontecer, tá? Por incrível que pareça, mas tem relatos. Tontura, cefaleia, sensibilidade nas mamas e sensação de fadiga mais frequente. Eu vou pedir desculpa para vocês, sendo mais frequente inchaço abdominal e a sensação de fadiga. Eu acho que sem querer eu tirei o dos emocionais, né? Que é humor deprimido, irritabilidade, nervosismo, bastante, às vezes, intenso, enxaqueca em geral sem aura, são também outros sintomas importantes. E aqui que a gente observa, isso é no ciclo menstrual normal, né? Não vou falar disso, que é sobejamente conhecido de todos. Quando eu dou uma pílula, quer seja contraceptivo tricíclico, que quase não se utiliza mais, com bifásico, monofásico, que eu particularmente gosto mais, né? Que a gente observa? Ele bloqueia. Mas quando ele tem um intervalo de 7 dias, o que vocês observam? O folículo começa a crescer. Aí eu entro com uma nova pílula, bloqueio. O que percebeu? Ninguém fala isso, mas quem estudou isso foi Spona, na Universidade de Viena. Ele que fez todos os estudos para mostrar que quando você diminuía o intervalo para 4 dias, melhorava, diminuía os sintomas ou melhoravam. E depois, 3 dias, 2 dias. Ou então dá contínuo. Ciclo estendido, que é o mais lógico, leva a um bloqueio completo. Então, ILH é intervalo livre de hormônio. Então, para quem tem tensão pré-menstrual ou disfórica, o melhor tratamento para nós ginecologistas é deixar livre de intervalo livre de hormônio. Para o psiquiatra, não. É antidepressivo. O problema é que o antidepressivo, a hora que você bate o carimbo, ela não deseja. Então, mas o melhor tratamento, no meu ponto de vista, melhor ainda do que o antidepressivo, é a questão do evitar o intervalo livre de hormônio. Olha aqui a cefaleia no intervalo. O edema, a dismenorreia, tá? A mastalgia. Então, isso é importante. Então, a modificação, tem que fazer a modificação do intervalo livre de hormônio, que pode melhorar a supressão ovariana, reduzir o sangramento anormal ou de escape, minimizar os sintomas da retirada hormonal. E como que se altera o intervalo livre de hormônio? Diminuição no número de dias da ILH. Ou pode ser qualquer pílula. Se tem placebo, joga o placebo e emenda. Se é de 21 por 7 de intervalo, emenda uma na outra. É só isso. Administração estendida ou contínua de comprimidos de combinação, e a primeira que surgiu foi o Cisoneio, nos Estados Unidos, com levonorgestrel. Depois veio o Cisonic, né, que era um truque de você, naquele intervalo de 84 dias, de 7 dias, você punha 10 microgramas de etinoestradiol, que era para proliferar endométrio e evitar sangramentos irregulares, né? E as pílulas estabilizadoras da menstruação, inclusão de etinoestradiol de baixa dose, que foi no Cisonic.
que teve no Brasil, mas a Teva saiu da área da saúde feminina por outros motivos, né? Má compra no México, e aí ela saiu da saúde feminina, e, portanto, nós não temos mais. Aqui é um estudo feito em relação à drospirenona. 20 de etinoestradiol com 24x4, foi a única pílula que recebeu o carimbo do FDA para tratamento da tensão pré-menstrual, quer seja simples ou disfórica. Esses 3 dias extras de drospirenona, ele vai fazer com que você dá mais estabilidade do ponto de vista emocional, deixando um intervalo livre de hormônio ao invés de 7 para 4 dias. E com isso já reduz. Mas se eu desse aqui, ao invés de 3 dias extras, 5 dias extras seria melhor. E se eu der contínuo, melhor ainda, tá? Então, mais ou menos para mostrar isso, aqui para alívio sintomático. E aqui as várias formas, pílula combinada, pílula bifásica, trifásica, quadrifásica, tem as mais variadas formas. Pílula combinada, 24x4, você diminui o tempo, então pode ser melhor. E aqui, pílula de regime estendido, tá? Pílula de regime estendido, e aqui o uso da pílula contínua. Aí vocês vão falar, Nelson, mas você está cometendo um erro. O contínuo melhora a tensão, mas pode dar sangramento irregular. Então, segue o lema. Se sangrar um dia, continua tomando. Se sangrar 2 dias, continua tomando. Se sangrar 3 dias, continua tomando. E se sangrar 4 dias consecutivos, a partir do 5º dia para 4. Porque normalmente as pílulas de 20 microgramas são 24 comprimidos por 4 de intervalo. Então, eu estou mantendo a eficácia contraceptiva. É só por isso. E para ela não esquecer, eu falo o método do carro 4x4. Né? Uma SUV 4x4. Né? Assim elas não esquecem. Elas dão risada e não esquecem. Tratamento da TPM. Pílula combinada. Primeira linha de tratamento em quem deseja anticoncepção. Muitas mulheres preferem esse tratamento aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou serotonina e noradrenalina, que são os duais. A pílula combinada com drospirenona com 4 dias de intervalo livre, ela foi escolhida como primeira linha porque foi aprovado pelo FDA. Eles fizeram o estudo, é só por isso. Mas, gente, é igual toda pílula anticoncepcional. Tá? Se não fizer efeito, mesma coisa da questão da acne, tá? E da dismenorreia. E se não fizer efeito, pode acrescentar, associar. Pode associar? Pode. E a pílula combinada contínua, o ciclo estendido, no meu ponto de vista, é a ideal. E pílula combinada para mulheres quando não tem melhora, está fazendo o tratamento com antidepressivo e não tem melhora. Aí você... A questão do câncer é a última parte, então dá tempo direitinho. Tá? No câncer, é bastante interessante. Eu, quando faço a anamnese, eu faço uma anamnese bem completa. E eu pergunto quanto tempo usa de pílula, se usou pílula. Quase todo mundo tomou mais um pouquinho, às vezes pouco, e saiu. Né? Então, eu pergunto. E a coisa mais estranha... eu tomei 10 anos de pílula no todo. Tá. Então, eu vou falar o risco. Nem me fala de risco. Você vai me falar risco de câncer. Isso. Quanto que aumentou? Não é quanto aumentou. Se você tomar 5 anos, reduz em torno, na média da literatura, em torno de 30, chegando no máximo até 50. Se tomar 10 anos, em torno de 40, 50 até uns 60, alguns falam até 70%. Eu estou sendo, e aqui eu tenho embasamento nessa literatura que eu vou mostrar. Se tomar 20 anos, é em torno de 80%. A menos. Eu falei, eu gosto de falar coisas boas, que nós médicos achamos que vocês sabem tudo e vocês só sabem as coisas ruins. Só fala da pílula anticoncepcional, principalmente nas redes sociais, em relação a quê? A risco trombogênico. Mas esquece de falar dos benefícios extracontraceptivos. Né? Então é importante. E eu falo, e a pílula anticoncepcional? Eu não estou fazendo aqui apologia, mas eu sou realmente um fã dela. Ela serve para vários outros tratamentos que ninguém fala, como aqui os que estão sendo mostrados. Então, o uso de anticoncepcional hormonal e câncer de endométrio. Eu vou passar rápido, porque isso é sobejamente conhecido por todos. A redução. Tá? Então, há uma redução bastante importante. Grimes é homem que... ele não é ginecologista. Ele trabalha na área de preventiva, mas é um craque, né? O uso de anticoncepção hormonal oral e câncer de endométrio por anos de uso. À medida que eu aumento o uso, eu diminuo mais o risco.
4 anos, risco 0,44 relativo. 8 anos, 0,33. 12 anos, 0,28. Está mais ou menos naquela média que eu falei. Tá? Lógico que tem para tudo, né? Estudos tem para todos os gostos. E aí o câncer, após descontinuação, ainda ele diminui o risco por 15 a 20 anos. Então isso é importante. Vamos ver o câncer de ovário. Gente, é praticamente um repeteco. É praticamente um repeteco. E por que talvez ele evite? Então, quem começou com a teoria foi o Fatala, que hoje pouca gente fala. Lembra, Baracá? Fatala foi presidente da FIGO. E ele mostrava, provavelmente, a falta de ovulação. E em 2002, começaram a sair as publicações. E acho que foi em 2016, eu não lembro se é 2016, janeiro de 2016 ou janeiro de 2017, que aí o ICOG faz a recomendação. Se fizer uma esterectomia total abdominal ou deixando o colo do útero, ou subtotal, por doença benigna, faça a retirada ou a salpingectomia, ou o que eu acho melhor, faz a fimbriectomia, tá? Porque é o implante, o Jesus já colocou nessa reunião aqui, acho que 1 ou 2 vezes, que é a implantação, né, pela trompa, tá? Então, mostrando mais ou menos igual, aqui, por anos de uso, à medida que aumenta o anos de uso, e dá, em geral, na mesma ordem de grandeza, tá? Então, por isso que eu não estou passando relativamente rápido. E que na descontinuação é igual. Então, câncer de ovário, câncer de endométrio, com anticoncepcional combinado, quer seja oral, quer seja pela pele ou pela vagina, ou injetável, é mais ou menos da mesma grandeza. Só que a grande casuística são com os orais, né? Agora, eu trouxe propositalmente isto, 8h40, estou dentro do tempo e termino. A pílula, o anticoncepcional hormonal combinado oral reduz o risco de câncer de ovário em mulheres de alto risco. Nas mutações BRCA1 e BRCA2, aumenta o risco de câncer de ovário. Esse aumento de risco é em torno de 45% nas portadoras de BRCA1 e de 25% nas portadoras de BRCA2. A pílula combinada, ela reduz o risco de câncer de ovário nas portadoras de mutações do BRCA1 e BRCA2. A redução é de 15% com o uso da pílula combinada por pouco tempo. O que seria esse pouco tempo? Alguns acham que seria de 1 até em torno de 5 anos. E a redução de 60% com o uso da pílula por tempo prolongado, maior que 6 anos. Tá? Então, eu tenho recebido várias pacientes que fazem a adenectomia, né? E depois me encaminho para fazer mulheres, às vezes, que têm o BRCA1, BRCA2, prole já constituída, e às vezes me encaminho depois para fazer a alforectomia. A recomendação, perdão, a recomendação é que se faça em torno dos 40 anos. E nesse intervalo você utilize a pílula anticoncepcional, que é o maior redutor de câncer de ovário que existe. Não tem nenhum medicamento que reduza mais. E o câncer coloretal. Aqui é um grande epidemiologista, o Lavecchia, fez muitos estudos e mostra mais ou menos uma redução bastante importante, chegando a uma redução de até 44%, né, segundo alguns estudos. Tá? Então, eu tentei com isso colocar todo o painel, que é bastante amplo, mas isso faz com que aquela paciente na nossa frente, com uma boa anamnese, a gente pode conduzir e ver o que é melhor. Porque hoje, se vocês forem levantar, eu fazia lá atrás, eu via a lista dos anticoncepcionais e dava. Impossível, gente. Não dá mais. É uma loucura. Ó. Cada hora está aparecendo pílula nova, são similares ou são genéricas, mas é um número muito grande. Então, lembrar que tem um perfil para todas. Né? Até as pílulas mais antigas têm um perfil. Se eu pensar em sexualidade, a de levonorgestrel, ela pode levar um pouco de vantagem. Né? E se for 30 microgramas, para a parte óssea é melhor.
né? Se tem um antecedente familiar importante, 60% determinado geneticamente. Então, portanto, apesar desse painel grande, a gente pode, colocar algumas vantagens de umas em relação a outras. Obrigado pela atenção e estarei aqui às ordens para discutir esse tema que é tão importante. Parabéns, professor Nilson, excelente apresentação. Bem completa e bem prática também. Então, realmente, como diz o Nilson, falar isso é chover no molhado, né? Então, realmente, muito boa apresentação. Só para esquentar um pouquinho, e aquela pílula antiga sequencial, professor Nilson? Que ela que estava relacionada com o aumento de câncer de endométrio, né? Comenta um pouquinho sobre ela. Os mais jovens acho que nem sabem que tinha essa pílula, o anticoncepcional, hormonal, que era sequencial. Então, a pílula sequencial, o que aconteceu? A pílula, ela começa a comercialização como pílula. O produto já existia desde 56, em 1960. Em 1961, 23 de junho de 60, ela começa a comercialização. E em 61, tem o primeiro caso. A pílula era 150 microgramas do mestranol, que se convertia em estradiol, e 1.850 microgramas, obrigado, Baracá, de noretinoidral. Desculpe, é que eu estou com Covid, bastante na fase bem aguda, né? Então por isso que eu estou... Fala bobagem, não tem problema, também, né? Porque não passa mais. Não passa mais, Baracá, né? Eu estou usando bala de hortelã, então parece que hortelã mata, né? Desculpa, é só bobagem, gente. Deleta isso. É que a vida alegre é melhor. Então, quase ninguém coloca isso. Mas em 1961, quando o primeiro caso de trombose, uma enfermeira, né? Ela foi vítima. Só que a pílula já não era mais de 150 microgramas do mestranol, que ninguém fala isso. Ela já era de 100 microgramas. E não era mais 9.850 microgramas do noretinoidral. Tinha reduzido em 1/3 a dose do oitinestradiol e tinha reduzido a metade o componente progestacional, mas ela ficou mais estrogênica. Não sei se foi isso ou não. Então, aí surgiu a pílula sequencial. O que era a pílula sequencial? Me perdoe. Os comprimidos, eles tinham só estrogênio. Os últimos 10, o progestagênio. O que aconteceu? Aumentou o câncer de endométrio. Por quê? Provavelmente deveria ter sido dado uma dose maior do componente progestacional. Porque quando você faz terapêutica reposição hormonal, aqui eu vou fazer um correlato. Eu gosto muito de fazer porque as coisas são muito correlacionadas. O melhor estudo, é feito no King's College pelo Malcolm Whitehead. Ele fala que a dose que o progestagênio, para diminuir o risco de câncer de endométrio, necessita pelo menos 10 dias. E que melhor seria 12 a 14 dias. Então, aqui tinha, lógico, 10 dias, não estava tão ruim, mas talvez o progestagênio não fosse o ideal. Se eu der uma progesterona cronizada, ela não é tão boa endometrialmente, mas ela dá proteção, né? Se eu der 100 miligramas. Agora, se eu pegar uma noretinoidral, ela é muito atrofiante endometrial. Então, os progestagênios também são distintos em diferentes organismos. Assim como os tecidos diferentes, eles podem ser mais sensíveis ao mesmo hormônio. Quando eu falo estrogênio, o tecido mais sensível é o osso. Então, uma quantidade baixa de estrogênio ajuda a evitar a perda óssea, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E a parte emocional necessita de doses maiores. Isso também ninguém fala, né? As doses maiores que foi o Cláudio Novaes Soares, que já fez a apresentação, que nós trabalhamos juntos, tive a felicidade, e o César Fernandes lá no Pérola Baito, no ambulatório que a gente montou e saiu disso. A dose tem que ser de 100 microgramas. Então, por isso que a pílula sequencial foi embora. E aí demorou muito para vir tentar fazer a pílula bifásica. E aí foi feita com valerato de estradiol e ciproterona, ou valerato de estradiol
e moléculas da baia. A gente tem que lembrar as moléculas de quem são. Por que escolhe determinada molécula? Também ninguém fala isso, né? Então por Muito isso. bom, muito bom. Desculpa, me alonguei aqui, me entusiasmo. O Edson já tinha pedido, depois o Sérgio. O professor Laudelino, acho que ergueu a mão também. E o Luiz Assoni. E o Theo. Isso. Bom, primeiramente, parabéns, professor Nilson. É sempre muito bom poder ouvi-lo e acompanhar todo esse raciocínio em cima da anticoncepção hormonal. Obrigado pela aula. Eu tenho 3 perguntas, vou aproveitar que a gente pode... Olha, 3, hein? Um pouquinho da boa Filácio, vontade. ele tem 3 perguntas, Filácio. Mas O elas Filácio são é que gosta de objetivas. penca de pergunta, hein? Elas são objetivas. A primeira delas é em relação à utilização de diferentes doses de estrogênio. Essa é uma pergunta que me fizeram, eu dei uma resposta, mas eu gostaria de ouvir a sua. Qual que é o espaço que pílulas com muito baixa dose de estrogênio têm? Por exemplo, 15 microgramas. Para que nicho populacional elas seriam consideradas? A segunda é... Eu já respondo Pode ser. essa. Vai Tá ficar bom. mais... Então, normalmente se fala para adolescente, e aí eu concordo com o professor Laudelino de Oliveira Ramos. Eu pergunto se uma adolescente abandona mais ou abandona menos? Mais. Se ela tiver sangramento irregular, ela abandona mais ou abandona menos? Então, eu vou ajudar a estimulá-la mais ainda a abandonar. Então, eu não gosto muito disso para adolescentes. Eu não gosto. Eu até posso começar com uma dose maior, à medida que dá estabilidade eu posso tentar. Porque a pílula com 15 de etinistradiol, com 60 de gestodeno, lembrar que o gestodeno, a dose de inibição da ovulação é 40 microgramas. Então, ela tem uma margem boa. Mas a estabilização endometrial com etinistradiol aí é ruim. Né? Então, eu acho por isso que é uma pílula que se imaginava que fosse à frente, até falava, vai aparecer a pílula de 10,5. Por que 10,5? Porque 1/3 é distribuído no fígado. Então, seria a pílula tipo bucal, né? Sublingual, né? Sublingual ou supralingual, né? Que tem uma absorção muito rápida. Mas ela morreu aí porque o sangramento, por isso que ela não foi muito à frente. Por isso que tem nomes, inclusive, que lembram a adolescência, né? Uhum. Então, eles nicharam. Mas eu particularmente não gosto. Eu acho que o 15 microgramas, entre 15 e 20 e tal, o ideal. O 20 se mostrou adequado. Legal. Perfeito. Acho que eu estou feliz de ter respondido parecido. Segundo, quando a gente compara os trabalhos do PROE2 das coortes do estradiol com o nomegestrol e o da Mariane Canônico, o STER, no STER, a combinação com o nomegestrol é que tem mais risco de tromboembolismo venoso, enquanto que para o PROE2 tem um risco comparável ao etinoestradiol com levonorgestrel. E aí a minha pergunta é por que o senhor acha que esses resultados foram discrepantes? Essa é uma pergunta interessante. E o interessante é que eu sempre via isso e me chamava a atenção. E a Mariane Canônico não é uma qualquer, né? Ela não é gineco, ela é hematologista e trabalhava com a Annie Gompel, que trabalhou muito com câncer de mama. São aquelas áreas, né, polêmicas, bastante interessantes. Então, o que eu acho, no PROE2 foi um estudo randomizado, né? Não foi um randomizado, desculpe, ele foi uma corte grande. E no E3-NPIC, foi um Caso controle. Foi um caso-controle bastante grande. E nos casos de controle, eu acho que ele sempre tem um risco. Por que a tibolona, 1 milhão de mulheres? Porque mostrou o risco de trombose de câncer de mama com a tibolona. Porque no Brasil atrasou 2 anos a entrada da tibolona, porque na Inglaterra vendia tanto e eles prescreviam para quem? Para mulheres que tinham risco maior de câncer de mama. Eu acredito que seja isso, de um lado, porque o nomegestrol ele é interessante, ele é uma molécula muito interessante, né? Ele é o que dá maior estabilidade. Então, no início eu pensava, será que é porque a meia-vida dele é 46 horas? Por isso que, na verdade, a pílula, né, que é a Stesa ou ISIS no Brasil, se ela esquecer de tomar um dia, ela não tem risco de engravidar,
46, que dá inibição da ovulação, é progestagênio. Não falo isso para paciente, mas eu fico tranquilo, né? Então, eu falei, será que talvez a meia-vida? Não acredito que seja, porque quando você vai ver, a atividade androgênica dele é pequena. Ela é bastante pequena. E ela tem uma ação endometrial muito boa. Será que é porque é paciente mais jovem o risco é muito menor? Talvez o seja, né? Agora, eu vou falar uma coisa que é um sentimento meu. É que eu nunca vi, eu já perguntei isso para a Anne Gompel, que era chefe dela. Na verdade, o chefe dela era Scarapana, o chefe da Mariane. Mas Mariane Canônica eu nunca perguntei. Ninguém conseguiu reproduzir esse estudo, porque a diferença é muito grande de risco quando você vê o E3-NPIC. Sim. É muito diferente da progesterona micronizada e da dihidrogesterona. Mas ninguém conseguiu repetir isso, ninguém teve esse resultado. Mas como o estudo STER é o estudo de maior divulgação, né? Então, eu particularmente não acredito, que é o progestagênio que eu mais gosto. Essa é a verdade. Ótimo, obrigado. E a última em relação aos novos anéis. A gente sabe que a Exeltis, a Abbott estão trazendo novos anéis vaginais. Tem alguma coisa diferente deles em relação ao Novaring da Organon? Em relação ao Exeltis é igual, porque eu conheço, na verdade, a Chemo, né? A Chemo é uma indústria argentina, eles saíram... Vou ser rápido aqui. Não, pode ir, só... E eles montaram a Chemo, que ela é uma indústria de base, de sais, coisa que nós não temos no Brasil. E aí ela fez a Exeltis para ser... Então, vai ser igual. Ela tem todos os esteroides sexuais. Tá? Todos. E quase todas as drospirenonas no Brasil vêm de lá. É uma drospirenona boa. A Libes, no passado, falava que eles tinham um farmacêutico que tinha idealizado. Eu falei, é mentira, vem da Chemo, né? Então, isso. O da Abbott, ainda eu não sei te responder. Eu já perguntei uma vez para a Abbott, mas aqui eles não souberam me falar. Ficaram de ver, perguntei para a área médica, então eu tenho medo de te falar qualquer coisa. Tá? Pois vou mandar o Pix do Nilson para você, tá bom? Não, essa é fantástica, pessoal. Tô brincando. Muito bom, é muito bom. Sérgio, por favor. Obrigado, Nilson. Suas aulas são sempre maravilhosas, a gente não cansa de assistir. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do sangramento de escape. A gente vê muitas situações que a paciente é orientada a aumentar a dose do próprio anticoncepcional que ela está tomando. E endometriose, a gente vê muita gente, e você até já respondeu isso, mas acho que é importante porque as pessoas continuam fazendo e perguntando. Não tem a ver com a aula, mas aquela paciente está usando Mirena, e alguém vai lá e prescreve o Alurene junto, para diminuir o sangramento. Eu já ouvi tua resposta, mas acho que é importante rever isso, porque tem acontecido direto. Na Sogesp, agora perguntaram sobre isso de novo, e acho que, por favor, esclarece isso para a gente. Pode ganhar que acho que de cada 10 ginecologistas, 7 vão falar a sua pergunta. Eu entendi que é para tentar atualizar as pessoas. Se você tem um DIU de levonorgestrel intrauterino, quer seja Mirena, quer seja Cailina, intrauterino, a dose é 20 a 30 vezes maior. Eu falo 20 a 30 porque os estudos são mais flexíveis, né? Às vezes dão diferença. O que o progestagênio faz no endométrio? Ele diminui o receptor de estrogênio e diminui o receptor da própria progesterona. Ele diminui a síntese de DNA e ele aumenta a transformação de estradiol em estrona, que é menos potente, que prolifera menos endométrio. Então, se eu tenho uma dose muito alta dele, não adianta eu dar por via oral. Nada, nem estrogênio. Se tivesse que dar, daria só estrogênio. Não adianta dar, porque o que ideal seria colocar um DIU de estradiol. Só que DIU de estradiol é miligrama. Tá? Levonorgestrel é microgramas. Então, seria um DIU dessa grossura. Né? Então, é impossível aplicar. Né? Então, não tem. Ele teria que suplementar e muito para ele ser preponderante. Então, não faz efeito nenhum hormônio. E aí resta o quê? Segundo os guidelines, o ideal seria o ácido tranexâmico, Transamin, na dose no Brasil só tem 250, 500 miligramas a cada 6 ou cada 8 horas.
A segunda escolha seria os anti-inflamatórios não hormonais. E a terceira possibilidade, quando seria a associação dos dois. Então, mais ou menos isso. E não tem muita alternativa. E lembrar que... lembrar só o seguinte, que no começo do dia de levonorgestrel está sujeito a ter os sangramentos irregulares, os primeiros 3 a 6 meses. Professor Nilson, hoje não vamos ter os seus comentários finais, então pode falar mais. Viu? Professor Laudelino, vou deixar o senhor por último, pode ser? O senhor faz a fechadura hoje, tá bom? O Assone. Tem o Theo, tem o Zé. Depois o Theo. José Maria. José Maria, não, antes do José Maria é o outro José, só que o Roberto Filassi. Pronto. Eu não sei se você abordou por causa do meu problema auditivo. No uso da pílula, deve ou não ter uma interrupção periodicamente? Porque a gente observa na colpocitologia que mulheres que tomam continuamente a pílula, o esfregaço vaginal vem bem atrófico. E talvez mulheres geralmente que tomam durante 6, 7 anos, começaram a tomar com 17 anos e foram até os 26, 28 anos tomando pílula. E outra coisa que eu acho que essas mulheres talvez não vão mais ovular se quiserem engravidar, né? Eu gostaria de ouvir um comentário isso de você. Então, como que é o ciclo menstrual? Vamos supor um ciclo de 28 dias. Vamos supor no ciclo menstrual de uma mulher, né? No ciclo menstrual de uma mulher, se for de 28 dias, os primeiros 14 é só produção estrogênica. Os últimos 14, estrogênio e a progesterona, que caso ocorra a fertilidade, ela vai manter aquele endométrio, vai produzir a beta, vai estimular a produção da gonadotrofina coriônica e mantém a gravidez. Tá? Quando você dá uma pílula, todos os comprimidos têm que, em geral, se for monofásico, tem estrogênio e tem o progestagênio. Então, o que vai acontecer com esse esfregaço? Ele vai ficar atrófico. E se eu pegasse para você e separasse as pacientes com pílula trifásica, as pacientes que tinha uma diminuição de 39% no componente estrogênico e aumentava no componente progestacional e aumentava 4% no componente estrogênico, você ia ver que o epitélio atrófico seria menor. Tá? Então, a atrofia ocorre por isso. Mas como ela é uma mulher jovem, né, em geral, ela responde bem, ela não tem quase dispareunia, mas algumas mais sensíveis têm. Algumas mais sensíveis, elas podem vir a ter isso. Esse é o primeiro ponto. Quando você para, é um bloqueio hipotalâmico e hipofisário, né? Porque ela bloqueia o LH, mas ela volta com o tempo, ela retorna. E aí você, hoje em dia, estimulação de ovulação fica bastante fácil hoje em dia, né? Antigamente era complicado, mas hoje é bem fácil e você consegue retornar. Não é difícil isso. Tá? Tá bom. Theo, por favor. Depois o Filassi. Nilson, parabéns, né? Sensacional a aula, como sempre. Queria até dar um pouquinho de continuidade da pergunta anterior. Se você acha que as microdoses induzem mais atrofia vaginal, né, e se isso leva a mais dispareunia nas pílulas com menor dose de estrogênio. E ainda queria que você comentasse o impacto das pílulas, você falou no finzinho da sua apresentação, levonorgestrel é melhor para a sexualidade, né? Mas o impacto da pílula na sexualidade de maneira geral, porque muita gente fala, comecei a tomar a pílula e aí o desejo acabou, né? Queria saber o teu comentário. É quase uma aula nova, hein, Nilson, na sexualidade. Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil responder, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu já vi, numa mesma semana, saindo 3 artigos. 1, pílula anticoncepcional melhora a sexualidade. 2, pílula anticoncepcional piora a sexualidade. 3, nem melhora, nem piora. Imagine que uma mulher está altamente preocupada com gravidez. Se ela passa a utilizar um método muito eficiente, ela vai estar tranquila. Eu acredito que, do ponto de vista emocional, deve melhorar, né? Aquela paciente que está ali, sei lá, a produção talvez de testo não seja tão adequada ou tenha outras preocupações, o que a pílula faz? A pílula obrigatoriamente aumenta a SHBG.
Se ela aumenta SHBG, diminui testosterona livre. O progestagênio, o que ele faz? Ele bloqueia LH. LH faz o que no ovário? Faz duas coisas nobres. Uma, passa a produzir testosterona, né? Estimula o ovário a produzir testosterona. Lembrar que 25% da produção da testosterona é pelo ovário, 25% pela suprarrenal e 50% por conversão periférica. Grosseiramente, mais ou menos, é isso. Então, ela vai diminuir. Mas não podemos esquecer que o maior hormônio entre feminino e masculino no corpo da mulher é a testosterona. Não é o estradiol, como a gente pensa. Ela não é. Um é em picogramas, estradiol, o outro é nanogramas. Então, ele é maior. Né? Lembrando que na mulher em idade reprodutiva é até 9 a 63 nanogramas. É uma dose bem maior. Então, esse é um ponto. A tese do Rodolfo Sturfaldi, que foi na ABC, ela mostrou que a pílula anticoncepcional não piorava a sexualidade, era até melhor. Então, tem para tudo, é muito difícil. Lembrar que a mulher é um super aparelho, ultra desejado, magnífico, com mais de 1000 botões, e que a gente não consegue mexer direito, né, com esses botões. E lembrar que ela não é tão dependente da testosterona. Nós somos muito dependentes. O homem se desentende com a mulher, que 2 horas, se ele está com vontade, é como se não houvesse nada. A mulher é diferente. Entra a parte laboral, familiar, uma série de coisas. Então, é difícil. E a primeira pergunta, o meu tio italiano bateu aqui agora, que é o Franco Deterioro. Então, eu esqueci da primeira pergunta. Tá. Então, quando você... Não, Dose baixa. Dose baixa. Lembrar que é uma coisa também que a gente esquece. Quando a dose é maior de estrogênio, progestagênio, você bloqueia mais ou bloqueia menos o crescimento do folículo? Você bloqueia mais. Então, uma dose de progestagênio maior, né, ela fica mais bloqueada. Então, o folículo cresce muito pouco. Se cresce pouco, produz muito ou pouco estrogênio endógeno. Produz pouco. À medida que eu diminuo a dose do progestagênio, eu vou aumentando a produção do estrogênio endógeno, que a gente esquece disso. Se você dosar, você vai percebendo que, né, isso pode acontecer. Então, esse é um problema que a gente tem. E eu percebo mais a questão da secura vaginal com pílulas de progestagênio exclusivo. Tá? A gente percebe mais isso. E onde eu mais percebia era o Depo-Provera. Tá? Desculpa, eu falo do nome comercial, é o acetato de medroxiprogesterona na forma de depósito, 150 miligramas, ou Saena, que era 104 subcutâneo, e que a Pfizer fez questão de não estimular e não foi à frente. Filassi, por favor, abrindo isso. Está sem som, Filassi. Ele abriu o microfone. Agora sim. Eu estou usando dois computadores, porque esse aqui está sem som, não sei por quê. Ainda bem, Filassi. Dois, hein? Aqui, dá para enxergar bem, hein, Filassi? Não vai outra ficar aí, vesgo, hein? Filassi. Assim, parabenizar o professor Nilson. Quanta evolução desde que você era um preceptor e foi para o planejamento familiar e no setor de matéria, né? Impressionante a gente ver a evolução disso tudo. Eu vou fazer... É verdade isso aí. Ele era preceptor quando foi lá. E eu vou fazer duas perguntas... Não, dois comentários e uma pergunta. Da história do uso da pílula para prevenir câncer de ovário é complicadíssimo, porque essa mulher tem uma chance grande de ter câncer de mama. Depois, para você explicar que não foi por causa da pílula que ela teve o câncer de mama, é praticamente impossível, né? Então, assim, a gente sabe que não vai aumentar o risco dela, ela já tem um risco enorme e a pílula não vai aumentar por causa da história de catecol estrogênio, que é do tinil estradiol, que são os estrogênios sintéticos, né? Então, eu acho que não está contraindicado. O problema é que todo mundo contraindica e, se acontece, para você explicar, o estrago é grande. E a segunda, eu queria que você comentasse da paciente que está usando anticoagulante para a gente prevenir aqueles sangramentos nas ovulações, que pode ter hemorragia, né? Tem alguma pílula de preferencial para isso ou não? Wilson, antes, vou complementar a primeira dele. Pílula e câncer de mama?
Não, aumenta, aumenta. segundo a perspectiva do Filance, aumenta o risco de câncer de mama. Não, pelo contrário. Ela diminui o catecol estrogênio, o estradiol diminui a produção de catecol estrogênio, que é a molécula que dá no DNA. Tá bom. Então, teoricamente, protege. Tá. Ao contrário. No BRCA1 e BRCA2, né, Filás, fica bem tranquilo hoje em dia, né? Embora a mulher ela tenha a ideia que pílula aumenta o risco de câncer, câncer de mama e câncer, sempre qualquer outro tipo de câncer, né? Mas, na verdade, hoje é uma indicação, né? Então, a segunda coisa que você colocou... Sangramento, usando anticoagulante. Coagulação. Então, você lembra que nós começamos, né? Não tinha ninguém no planejamento familiar e fomos nós dois lá para o planejamento familiar, né? A gente era preceptor. Não tinha ninguém no climatério, era o professor Cosme de Guarnieri Neto, e nós fomos lá e a prescrição era Belergal, né? Era só o Belergal, era o produto que dava, não dava hormônio. Como a gente tinha que ficar lá, vamos estudar. E aí começamos a fazer, fizemos juntos. Depois eu fui para a mama uma época, o Aurélio... Bem, não vou contar essa história que é longa, mas Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, não. Agora Anteontem. Então, lembrar que nós tivemos 6 casos no pronto-socorro aqui, no HCA, não sei se a Lana lembra, quando eu estava indo Peixoto, que era o coordenador, que 6 mulheres utilizando medicamentos para evitar coagulação e que tiveram abdômen agudo hemorrágico causado pela ovulação. E desde aquela época, eu falava, gente, tem que dar naquela época nós não tínhamos as pílulas de progestagênio com 97% de anovulação. Ela dava só 60%. Então, tem que dar pílula combinada e acertar o INR. O INR tem que ficar entre 2 e 3. Quantas vezes eu recebi do INCOR paciente com INR de 1,2, e o pessoal não fazendo nada e não podia. Então, na verdade, hoje, os critérios de elegibilidade eles são lentos. Igual a medicina baseada em evidência, leva 10 anos. Até hoje, nenhum dos critérios de elegibilidade da OMS, do CDC, da britânico e Canadá, alteraram. Mas tem publicações hoje bastante, e a primeira que foi me fornecida pelo Paulo Margarido é o seguinte: teve trombose? Teve. Está medicada? Tá. Pode dar pílula? Pode dar pílula. A única coisa é que você tem que deixar o INR entre 2 e 3. Só isso. Não tem problema. O problema vai ser quando retirar o anticoagulante, que aí você vai ter que retirar a pílula combinada. Só que hoje ficou fácil. Hoje, uma pílula ou de desogestrel ou de hidrospirenona, tá? Eu acho que ficou muito, muito tranquilo. Hoje ficou fácil. Perfeito. Obrigado. Ou o DIL, de levonorgestrel também pode ser. Mas o DIL ainda... Luciano. Não bloqueia. Depois, professor Laudelino de Oliveira Ramos. Professor Nilson, parabéns, muito bom assistir a aula do senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta de um artigo que foi publicado pelo professor Charles Chapron, na Universidade de Paris, em que ele comparou 2 grupos de pacientes na faixa etária de 30 e poucos anos, e o primeiro grupo não havia usado pílulas anticoncepcionais, e o segundo grupo usou pílula anticoncepcional desde a adolescência. E ele observou que as pacientes que tinham usado pílula anticoncepcional desde a adolescência tinham endometrioses mais avançadas, mais graves, com comprometimento intestinal, vaginal e etc. E na discussão ele acredita que as pacientes que usaram pílula tiveram esta evolução pior do que as pacientes que não usaram pílula, porque as pílulas com 20 microgramas de etilenoestradiol teriam um nível sérico 4 vezes maior do que as pacientes que não usaram pílula, e as de 30 microgramas, o nível sérico 6 vezes maior. Então, ele acredita que o estradiol da pílula estimulou o crescimento da endometriose por conta da doença ser estrogênio dependente. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. O Chapron é uma figura que não tem o que falar, né? É uma pessoa que está acima
de qualquer crítica. Ele é uma pessoa fantástica na área dele. Eu acho muito difícil isso, porque quando você está dando uma pílula combinada, desde que não seja com estrogênio natural, o etinoestradiol você não dosa. Para você dosar, eu sei porque eu fui muito aqui no INCOR e tinha uma pessoa que fazia kits especiais. Se queria um kit de etinoestradiol, ela fazia, ficava caro. Ou de drospirenona, ou de levonorgestrel. Quando foi cirurgia bariátrica, eu queria ver com a questão das doses, qual seria o progestagênio mais adequado. Então é difícil. Quando você dosa, vai dar lá, estradiol, baixíssimo. Você nem consegue, às vezes, dosar. Então não dá para você falar isso. Não dá. Você teria que fazer um kit de etinil e estradiol para fazer, o que ficaria bastante caro, e avaliar o que aumenta mais e o que aumenta menos. Não dá para falar. Esse é o número 1. Aí, por outro lado, a segunda crítica que eu faria a esse artigo. Quando você dá o etinil... Quem que estimula a endometriose? É o estrogênio. Quem que é o bloqueador? É o progestagênio. Então, se na pílula combinada você tem os dois, a tendência é ser melhor do que num ciclo espontâneo. É muito melhor do que ser num ciclo espontâneo. Então é uma crítica que eu faço. Eu acho que aí não tem fundamento no meu ponto de vista. Tá? Independente da dose. E lembrar que os estudos, né, esses estudos populacionais, Oxford Family Planning com 80 mil mulheres, Walnut Creek Study com 120 mil mulheres, são estudos muito grandes. Mas entra tudo, quando se fala pílula, é pílula. Tem a de 20, tem a de 15, tem a de 30, é tudo. É o painel que eles têm com mais de 180 mil mulheres. É importante. Mas tem a noritestosterona, tem o levonorgestrel, desogestrel, tem de tudo. Então fica muito difícil. Né? Eu acho que é difícil falar. Eu, particularmente, faria uma crítica. Mas, desculpa, ele é um homem não criticável. Né? Sim, sim. É o Chapron dos endometrióticos. Tem um ponto nesse. Espera aí. Tem um outro olhar para esse estudo, é que a paciente que ficou tomando pílula há muito tempo, a pílula ela dá uma mascarada nos sintomas. Então, conforme a paciente estava tomando pílula, ela estava sem dor. E foi olhar para ela, tem esse comentário, né, Luciano? Falando também que poderia ser isso. Quer dizer, a paciente ficou mascarada, na hora que ela parou a pílula, aí ela começou a ter sintoma, e aí a doença já estava mais avançada. E a gente vê isso no dia a dia. Né? Isso sim. É bloqueada. Isso faz mais sentido. Isso faz sentido. Aí sim. O professor José Maria tinha pedido a palavra, eu passei batido, então, professor José Maria, depois o nosso professor Laudelino. Professor Nilson, parabéns. Gostei muito quando o senhor lembrou que existe a pílula do levonorgestrel no posto de saúde, né? E a Organização Mundial de Saúde mandou um editorial a respeito do desenvolvimento humano. E eles falou que não é o desenvolvimento da medicina que levou esse desenvolvimento humano, foi o controle do saneamento básico e o controle da população. E a pílula aqui no Brasil, como ela é mais barata, é disponível no sistema público, ajudou muito nesse controle, né? A gente fala muito mal, às vezes, da pílula com levonorgestrel, mas ela ajudou muito nesse ponto. Apesar de todas as críticas que nós temos, né? Porque a gente tem sistemas como o DIL, que são mais eficazes até no controle a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres, como têm mais acesso a essas pílulas, elas começam a usar muito jovens, como adolescentes, e vão até sua idade quando ela deseja ter seu filho. Aí foi perguntado a respeito da infertilidade. E o professor Sérgio falou muito bem, né? Que ele, às vezes, mascara as doenças e até as infertilidades, porque vai depois. Então, é algo que às vezes, a gente também tem o lado bom da pílula, mas também tem um lado ruim, porque mascara certas doenças. Agora, eu tenho dúvida, né, e isso a literatura fala muito pouco, do meningioma, né, e também dos nódulos hepáticos. Nódulo hepático é uma coisa às vezes até comum. Agora que estamos fazendo, a pessoa está pedindo ultrassom para tudo que é lado, a gente acaba vindo a paciente tomando pílula falando, o gás está pedindo para a gente parar com o nódulo. E ela já usava há muito tempo, porque o nódulo devia estar lá há muito tempo. Mas o meningioma, eu recebi uma paciente semana passada em que o neuro pediu para interromper a pílula combinada. Aí eu queria saber do senhor a respeito disso. Então,
Por exemplo, no fígado, nódulo hepático, o mais comum é o hemangioma, que corresponde a 7%. 7% das mulheres, em algum momento da sua vida, terá o hemangioma. E o que eles acham, aí o Messina não está aqui, isso eu aprendi com ele, que às vezes uma pequena lesão no pescoço pode ocorrer uma pequena fístula arteriovenosa e pode aumentar aquele hemangioma. Fui atrás disso porque eu tive uma paciente no dia 1º de novembro do ano passado, teve uma parada cardíaca no meu consultório. Tá? E era uma fístula arteriovenosa, ela tinha 2 filhos, 35 anos, e depois eu conto uma história assim, olhei, examinei, não tinha um sangramento. Aí tinham feito ultrassom, me chamaram para eu ver o ultrassom, era fístula por tudo quanto é lugar. Eu falei, nossa senhora, o paciente sai, aí entra no banheiro, um sangramento brutal, bem, teve parada, eu consegui reanimar, por sorte meu consultório na frente do Círio, levei, correndo para lá com uma cadeira de rodas, chegou lá, no pronto-socorro, o guardinha foi rápido, ele percebeu aquele que abre a porta, eu gritei, é emergência, ele foi, assinou como chama? O código azul, parou o elevador, desceu, teve uma segunda parada quando entrou, mas tinha 2 metros, bem, saiu lisa, sem nada. Fístula arteriovenosa por tudo quanto é lado. Está se discutindo agora a questão do amil. Você faz muita pressão e talvez você possa aumentar a fístula arteriovenosa. O Messina poderia talvez falar na nossa reunião, muito interessante, aprendi muito com ele. Mas voltando. Então, aí é o hepatoma celular. O hepatoma celular é uma doença benigna, é um tumor benigno, é pouco comum, uma incidência de 1 em 100 mil. E a pílula anticoncepcional aumenta em 70%. Olha esse número, 70% é exato. Aumenta quanto? De 1 em 100 mil vai para 1,7 por 100 mil. Ou seja, esquece. É igual fazer, antes da pílula você pede trombofilia? Não. Por quê? Uma mulher rígida, você pede trombofilia para permitir no pré-gravidez? Não, você não pede, né? Então isso é o parecido. Agora, o meningioma, ele tem receptor de progesterona, isso sim, né? Tanto que é uma das... hoje a gente coloca como contraindicação na terapêutica hormonal, o meningioma, ele tem receptor, né? Então, ele fala e a gente vai ter que obedecer, aí não tem muita alternativa, né? Mas, se você olhar os critérios de elegibilidade, você não vê isso, você não aparece isso. É que eu falo, o primeiro critério de elegibilidade era muito pouca coisa. Eu tenho muitas críticas aos critérios ainda atuais, mas quem sou eu para falar isso? Mas o tempo vai mostrar. Se seguir os critérios, não tem contraindicação, tá? Mas numa pessoa, se pegar um Velutini que trabalha só com meningioma, ele vai falar para e a gente vai ter que parar. Não tem, porque tem receptor de progesterona. A presença de receptor não significa que aquela molécula aumenta. Sabe quem tem receptor de progesterona? Tem bastante? Tricomonas. Na tricomonas tem muitos receptores de progesterona, de estrogênio. Isso não significa que o estrogênio aumenta, né? Então, essa é a questão da gente pensar chave fechadura. Mas o mecanismo é mais complexo do que esse, né? Então, mas você tem razão. Professor Laudelino, por favor. Obrigado, professor Baracá. Nilson, mais uma vez, uma belíssima aula. Falou, quem sabe, em pouco tempo. Começou lá da história do nascimento da pílula. E como eu tive a oportunidade de participar, de presenciar um fato histórico desse, eu queria acrescentar para você. Em janeiro de 1967, houve o 2º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, cuja sede foi a nossa Faculdade de Medicina. E o John Rock esteve aqui presente. Nossa! E em uma reunião de quarta-feira, que já existia naquela época, que ocorria no anfiteatro de farmacologia, nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra de um dos 3 pais da pílula, o John Rock. Acho que nessa época eu estava em Martinópolis, não é, Nilson? 1967. Não, Laudelino, eu estava no ovário da minha mãe e no testículo do meu pai nessa. Mas... Então, vem duas perguntas, Nilson. Gostaria de ouvir de você. Uma você já falou aí parcialmente, que sempre foi uma dúvida minha.
e te confesso até hoje com relação à dosagem, dosagem da pílula para adolescente. Você falou aí do começo da pílula com 150 microgramas de mestranol, hoje estamos no comércio com 15 microgramas. Para uma adolescente, o que você acha? É melhor começar com 15 microgramas, com 20, com 30, para evitar aquele sangramento que realmente é um motivo de fuga? Isso eu quero saber de você. A última pergunta é o seguinte. Você mostrou aí que para o tratamento da tensão pré-menstrual seria, na sua opinião, um tratamento farmacológico seria usar a pílula de uma maneira contínua. Mas a gente também tem a seguinte observação. Quando a paciente que ainda menstrua, tem tensão pré-menstrual, sofre uma esterectomia, ou de uns anos para cá, com o uso do Mirena, com a amenorreia que o Mirena dá, a TPM melhora, desaparece, às vezes fica só uma mastalgia. Em toda doença tem um componente psicológico. E o que você acha disso? Então, a primeira parte, Laudelino, é aquilo mais ou menos que eu falei. Inclusive, eu citei o seu nome. Eu acho que a de 15 microgramas eu não acho a ideal. Eu acho que dá muito sangramento irregular. Eu acho que uma pílula boa, a pílula de 20 e a pílula de 30, eu acho que elas são muito boas, elas são bastante adequadas. 30 levando vantagem um pouco na parte óssea futura, a de 20 ela é bem balanceada, ela é bastante tranquila. Então, eu não gosto muito da pílula de 15 microgramas, né, de prescrever. Então, concordo plenamente com você. Na questão da tensão pré-menstrual, a gente vê, sim, semana passada eu atendi uma paciente com DIU, que ela coloca, que quando ela usava o tio Mirena, ela mudou agora para o Cailina faz 1 ano, e ela tem menos manifestações da tensão pré-menstrual. E como o marido estava junto com ela, eu perguntei para ele, ele falou, é verdade, ela melhorou, realmente, ela melhorou mesmo. Então, isso tem, mas ela não, a quantidade que libera, ela não impede a ovulação, né? E ela não impede o crescimento do ovário, dos cistos ovarianos, tanto que às vezes tem cistos até de 5, 6 centímetros, né? Então, ela não é o ideal para isso. Aí eu acho que, como tem um componente emocional, lembrar que placebo melhora em torno de 30%, 35% chega, né? Então, também pode ter essa eficácia do ponto de vista emocional, né? Porque, como fala, DIU de hormônio, na cabeça da mulher, é como se fosse ela estivesse tomando uma pílula, que ela não precisa tomar, está dentro do útero e libera a mesma quantidade. Então, isso também pode resultar, talvez, como um efeito mais do ponto de vista emocional, eu acredito. Porque as flutuações hormonais, elas ocorrem. Bem, Nilson, parabéns mais uma vez. Obrigado. E agradecer e desejar um bom dia, um bom final de semana. E lembrando que sábado temos o evento sobre análogos do GNRH no Rebouças. E 1º de setembro, nosso caro Sérgio Conte Ribeiro. Prazer. Bom dia a todos. A sua pergunta foi...